exortações à santidade. Você sabia que tem cristão que tem problema com esta palavra santidade? Tem pessoas que têm problemas, sabe, igreja? Quando fala a palavra santidade, é como se tivesse falado algo que o maltratasse, ferisse. Na verdade, nós temos que saber aquilo que a sociedade cobra a igreja. E certamente você e eu somos cobrados pela santidade que Jesus apresenta, Mas eu te pergunto, será que tem um ser humano na face da terra que pode ser comparado à santidade de Jesus? Claro que não. Jesus é perfeito, igreja. Nós somos falhos. Mas então quer dizer que eu tenho que abandonar a santidade na minha vida? Claro que não. A palavra santo representa separado das coisas mundanas, uma vida separada, uma vida diferente. Ou não foi por causa desse motivo que nós viemos à igreja? Mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de padrões. Não é fácil mudar, igreja. Não é fácil apresentar mudanças, mas é necessário. Se nós queremos mudança de resultados, nós temos que apresentar mudanças de atitudes, procedimentos. Tem pessoas que muitas vezes reclamam: minha vida não muda, a história continua a mesma, que adianta eu estar na igreja? Não é a igreja que vai mudar, são os seres humanos, através da palavra, da instrução. E é isso que Deus espera de nós: santidade. A Bíblia diz que existem exortações à santidade, ou seja, conselhos, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aí eu te pergunto: quem é o seu próximo mesmo? Tem pessoas que elas não conseguem falar a verdade nem para si mesmo. Como que ela vai falar a verdade para o outro, Ela se engana, vive uma vida de vaidades, uma vida que muitas vezes ela mesma não aprova. Ela mente para ela, e muitas vezes procura viver uma vida enganado, uma vida de aparências, uma vida procurando a aprovação do outro. Como que o outro vai aprovar, sendo que a própria pessoa não aprovou ainda, É necessário que nós venhamos ser verdadeiros conosco, com aquilo que realmente nós queremos ser. Porque aquilo que você está fazendo hoje não é mais importante do que aquilo que você está se tornando, igreja. E tem que ter esse propósito na vida: que pessoa que eu estou me tornando? O que eu quero acrescentar na minha vida? E o que eu quero passar para as pessoas? O que eu quero apresentar à sociedade?
Eu não quero ser ou apresentar a minha vida do passado, aquela vida que eu mesmo reprovava. Não, eu quero apresentar uma vida nova. Então, para isso, eu tenho que ter o quê? Novos procedimentos, atitudes, mas não atitudes somente, mas sim atitudes que agradam a Deus, principalmente. Se eu agradar a Deus, certamente Ele vai atender as minhas orações, as minhas questões. A Bíblia diz que existe um muro de iniquidade que faz separação entre o povo e Deus, igreja. Esse muro de iniquidade é construído muitas vezes à base de desobediências e mentiras. Pessoas que vivem uma vida que não é verdadeira com elas e gostariam que Deus fizesse justiça na vida delas, e sendo que Deus conhece a história dela, conhece a vida dela por dentro e por fora. Tem uma palavra que diz assim: não se engane, de Deus não se zomba. Eu não estou falando que você tem zombado de Deus, não. Essa palavra é uma exortação à santidade. Ou seja, Deus está nos aconselhando, nos ensinando a viver uma vida separada. Amém, igreja? E por que uma vida separada? Porque o povo de Deus é diferente, não porque o ser humano é diferente, mas sim porque ele se deixou ser ensinado pela palavra e Deus o separou e o abençoou. Então isso faz diferença. Olha, está vindo lá o povo de Deus, olha como é diferente. Por que eles são diferentes? Porque eles vivem uma vida separada e Deus tem abençoado a vida deles. Então Deus quer fazer essa diferença na nossa vida, mas é necessário que nós também venhamos querer. Amém, igreja? E aí ele diz assim, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar, que igreja? Ao diabo. Você já observou que o ser humano, quando ele deita para se dormir, e quando ele dorme, ele fica inconsciente? É um risco. Ou seja, ele não consegue controlar o sono dele. Quem de vocês já tentou controlar o sonho? Pastor, uma vez eu tive um sonho, eu queria controlar o sonho, mas o sonho que me controlou. Ou seja, a gente fica num estado de inconsciência. E quando a gente está no estado de inconsciência, a depender do estilo de vida que nós temos apresentado, existe um que se aproxima do ser humano. Se a pessoa vive uma vida separada, de santidade, se esforçando, uma vida procurando agradar a Deus, naturalmente naquele estado de inconsciência, ela vai ser guardada, Deus vai protegê-la, Deus vai estar perto. Mas se uma pessoa, por exemplo, ela vive uma vida errada, de ira, uma vida de mentiras, de engano, a Bíblia diz que o diabo, ele começa a tomar o quê? Lugar. E ele falou aqui,
Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não procure dormir ou se colocar no estado de inconsciência numa vida errada. E esse estado de inconsciência que a Bíblia se refere, igreja, é a nossa passagem para a eternidade. Como que está a sua vida hoje? Se hoje você e eu fôssemos tomados pela inconsciência, a quem nós daríamos lugar na nossa vida, né? Porque uma pessoa inconsciente, ela não responde por si. Uma pessoa morta, ela não responde por si. Mas uma pessoa viva, ela tem condição de mudar a história dela. Eu acredito que todos nós aqui estamos vivos, não estamos? Ou tem alguém morto aí? Levanta a mão quem está morto. Tem ninguém não, né? Imagina se alguém levanta a mão aí, todo mundo sai correndo aqui, né? Então eu acredito que nós estamos vivos, igreja, conscientes daquilo que nós estamos fazendo. E a Bíblia diz que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, o homem consciente. Você e eu sabemos exatamente o que é errado, aquilo que agrada ou não a Deus, nós sabemos. Mas aí eu te pergunto, é todo mundo que busca saber isso? Será que as pessoas estão preocupadas com aquilo que pensa o nosso Deus ao nosso respeito? Talvez nós que aqui estamos se preocupamos quando agimos, refletimos ali na prudência para não desagradar a Deus. Mas tem muita gente aí fora que não está nem aí. Está nem aí para Deus, vive mesmo na mentira, no pecado, no engano, ou você não tem vergonha não de viver esse estilo de vida? Não, é a minha vida, não devo nada para ninguém, é assim que respondem. Tem muitos que não estão nem aí para o que Deus pensa a respeito dele. Vive uma vida consciência, uma vida consciente. Mas haverá um tempo em que esta pessoa, e todos nós, né? Todos nós passaremos por um estado de consciência. E exemplo disto é o sono que nós dormimos todas as noites. É um pequeno exemplo da inconsciência, igreja. Tem pessoas, por exemplo, que elas levantam da cama, elas muitas vezes vão ao banheiro ou vai beber água, depois voltam para a cama e não se lembram o que fizeram, sabia? Não se lembram. Tem pessoas que vão lá na geladeira, abre a geladeira, come alguma coisa, depois não se lembra. Estava no estado de inconsciência. Tem uns que até mesmo sofrem com algum tipo de doença. Então, tem pessoas que inconscientemente elas levantam os olhos fechados, elas andam a casa, muitas vezes vão no quintal, voltam, deitam e não se lembram de nada. Olha que perigo, né? Estado de inconsciência. Tem pessoas vivendo assim, igreja. Tem pessoas vivendo assim, ou seja, se deixando ser levadas. Tem pessoas aí mesmo que, depois de praticarem uma tragédia, aí o diabo abre a visão delas, né? Porque estavam dominadas. Aí elas olham assim: foi eu que fiz isso aí? E o diabo fala: foi você. O diabo levou ela para praticar tragédia, destruir a própria vida e a vida dos outros.
Ela estava inconsciente naquele momento, mas sempre foi assim? Não. Teve momentos de consciência, teve momentos que ela foi avisada, teve momentos que ela foi exortada à santidade, mas ela não quis saber da santidade, ela não quis saber de se separar do pecado, ela continuou vivendo a mesma velha vida. Ou seja, aí a consciência acabou, veio a inconsciência e o diabo tomou lugar na vida daquela pessoa e a destruição aconteceu. É por isso que Deus está exortando a sua igreja, porque Deus não quer que nós venhamos viver em forma de inconsciência, não, como se nada tivesse acontecendo. E nós sabemos ao nosso redor que o mundo está caminhando para a destruição, igreja. Só não vê quem não quer ver. Olha o que está acontecendo no nosso planeta, as pessoas, tudo que está descrito na Bíblia está se cumprindo. Mas muitos não querem enxergar isso. Não, isso é loucura, eu não acredito nisto. É bom acreditar, porque o que a gente tem visto acontecer, Deus avisou que iria acontecer, e o pior ainda está por vir, que é o dia do juízo. E aqueles que for pegos inconscientes, dominados pelo pecado, certamente não conseguirão resistir esse dia. A Bíblia diz que os eleitos, ele tem que tomar cuidado, tem que vigiar. Os eleitos são aqueles que têm se esforçado para viver uma vida de santidade aqui na terra. Mas mesmo estes, a Bíblia diz que tem que tomar cuidado, tem que vigiar, porque muitos se levantarão e enganarão a muitos, falsos profetas, falsos pastores, e nós temos visto tudo isso acontecer, igreja, infelizmente. A Bíblia diz aqui, no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Está vendo? A palavra está dizendo aqui que ainda existe uma esperança. Se fazíamos algo que desagradava a Deus, a partir dessa palavra, pelo estado da nossa consciência, nós não vamos mais praticar. Você sabia que tem pessoas que perdem batalhas por causa da consciência? A Bíblia diz que tem pessoas que apresentam a fé, mas por conta da má consciência tem naufragado, perdido a batalha. Aí as pessoas estão na igreja, mas Senhor, eu não entendo, eu sou uma pessoa de fé, mas a consciência tem feito ela naufragar. A Bíblia diz que existe uma forma de mudar isso, ou seja, deixando de praticar aquilo que agrada ao mundo e praticando aquilo que agrada a Deus. Aquele que fazer isto ou aquilo, não faça mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Está vendo? Para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, pastor, como é que eu vou fazer isso agora? Eu não tenho muito conteúdo na minha vida, como é que eu vou deixar de pronunciar palavras torpes, palavras que não edificam?
Você vê que o ser humano, ele é livre. A Bíblia diz que tudo é lícito, né? Mas nem tudo nos convém. Deus, ele não coloca uma peneira na nossa boca para peneirar as nossas palavras, porque não adianta colocar essa peneira na boca, tem que ser no coração, não é, igreja? A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio, o coração, aquilo que é guardado no coração. Então, se eu procuro guardar a palavra de Deus, naturalmente eu vou ter o quê? Uma palavra boa que sai da minha boca, uma palavra de motivação, que ajuda pessoas, uma palavra que edifica, não uma palavra torpe, né? Então, às vezes a gente acha, não, é difícil isso, demais, é quase impossível, desde que você mude o seu alimento, aquilo que você alimenta, não é tão difícil assim não. Naturalmente a pessoa ela vai colocar para fora aquilo que ela ingere. Se ela muda o alimento, igreja, ou seja, a palavra que vai sair da boca dela também vai mudar. Então, quando a palavra diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, Deus está falando, vigia naquilo que está guardado no seu coração. O que você tem guardado no seu coração? Será que você tem guardado aquilo que realmente é importante? Ou aquilo que não faz diferença? Né? Se for inconsciente, a gente guarda tudo, né? Inconsciente. Inconsciente, a gente guarda tudo na nossa vida. Mas se a gente tiver consciência, opa, isso aí, para que eu vou guardar isso aí? Isso aí não edifica, não traz nada de bom para a minha vida. Então joga fora. O problema é que as pessoas têm pena de jogar objetos, coisas fora, mesmo que não tenha valor. Tem gente que guarda tudo, não é? Você vai na casa dela, não entra aí não, essa aí é o quarto da bagunça. O quarto da bagunça é maior do que o quarto dela. E aí tem tanta coisa ali que ninguém nem entra mais. Mas está tudo o quê? Guardado. Está guardado. O coração, muitas vezes, é assim também. Tem pessoas que guardam tudo. Ou seja, ela não joga nada fora. Em algum momento, as palavras começam o quê? Surgir. Palavras torpes, que está cheio o coração. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme o que, igreja? A necessidade. Essa palavra necessidade Deus está falando assim, aquilo que for preciso, use aquilo que é preciso. Mas não é isso que a gente vê, né? A gente vê hoje exageros em cima de exageros. Tem coisas, por exemplo, que é desnecessário. Uns dias atrás aí mesmo, eu ouvi de um homem, né, algumas palavras pesadas, né, desnecessárias. E eu falei para ele, essas palavras aí foram desnecessárias. Não tinha necessidade disso. Ou seja, mostrou o que está cheio o coração. Ele falou assim: o senhor me perdoa? Falei, não é motivo de perdoar não. Perdoar só quando a gente guarda no coração. Já perdoei, isso aí não é motivo de pedir perdão. É motivo, por exemplo, aí eu falei para ele assim, qual é a palavra que eu falei para ele? Eu tenho que esquecer a palavra. Eu falei para ele assim, essa palavra foi desnecessária. E teve uma palavra que eu falei para ele,
que expressou todo o conteúdo, né? Porque essa pessoa ela tinha falado demais e criou uma situação muito desagradável ali, né? Muito desagradável. E aí coisas que poderiam ser resolvidas facilmente se tornou algo grande. Algo grande. E quando a gente é separado, igreja, quando a gente vive uma vida de santidade, a Bíblia diz que basta pouco para a gente resolver as coisas. O que passar disso, a Bíblia diz que é do diabo, sabia? A palavra do crente, do cristão, ela tem que ser para resolver. Tem até uma palavra que diz, a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso aí é do maligno, ou seja, o necessário. Mas o ser humano hoje, ele não consegue muitas vezes seguir as regras daquele que tem ensinado, que é Deus, né? Muitas vezes a pessoa, não, eu sou assim, eu aprendi a ser assim, vou morrer assim. Ela não quer aprender, ela não quer viver uma vida separada, ela quer o quê? Expressar aquilo que ela é. Por isso que às vezes se torna difícil a mudança na vida de alguém, porque ela não quer ser exortada à santidade. Assim lembrei, eu falei para ele, olha, foi uma decepção, o Senhor me decepcionou, foi isso que eu falei, pronto, foi o resumo. Me decepcionou, porque foi palavras desnecessárias. Jesus falou para Marta, né? Para Maria, aliás, para Marta, Marta, Maria está pegando a melhor parte. Uma coisa só é necessária, uma coisa, e você está desprezando o melhor. Uma coisa só é necessária. Às vezes ele se preocupa com tanta coisa, igreja. Isso vai criando dentro de nós problemas que esta geração ela tem sido afetada por esses problemas. E na nossa vida pode ser evitado se a gente der ouvidos à exortação da palavra. Como diz aqui, e se unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Está vendo? Olha o que nós temos que se preocupar. Nós temos que se preocupar em agradar o Espírito de Deus, porque Ele é o que nos ensina acerca de todas as coisas. Quando você é instruído, ensinado, por exemplo, imagine um professor de português, né? E normalmente o professor de português ele fala sem muitos erros, né? Ele procura errar o menos possível. Então ele instrui o seu aluno, e ele instrui para que aquele aluno ele venha também falar corretamente. E quando aquele aluno ele pronuncia-se de forma incorreta, o professor fica triste. Olha, eu me dedico tanto para ensinar ele, e ele insiste em falar de forma incorreta. Isso deixa o professor muito triste, gente, muito triste. Então, quando que a gente deixa o Espírito Santo triste? Quando mesmo ele nos instruindo, nos exortando, a gente sai da igreja e vive uma vida como se não houvesse instrução, como se não houvesse ensinamento. Fazemos tudo igualmente como fazíamos antes. Isso deixa muito triste o Espírito Santo, muito triste.
E aí a Bíblia diz: olha, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Está vendo aí? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Nós estamos proibidos de guardar esse tipo de sentimento no nosso coração, igreja, porque tudo isso aqui entristece o Espírito Santo. E nós não estamos aqui para entristecer o Espírito Santo, estamos? Claro que não. Nós estamos aqui para alegrá-lo. Esse culto que nós fazemos aqui é culto ao homem? Não, é culto a Deus. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Então Ele está nos ensinando qual é a forma que nós devemos agradar a Ele: sem malícia, sem amargura, sem cólera, sem ira, sem gritaria, sem blasfêmia. É dessa forma que nós vamos agradar ao Senhor. Quem está entendendo, igreja? E aí diz assim, ó: antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Uma pessoa que tem um aroma suave, né? Ou seja, não está falando de perfume externo, está falando do interior. É diferente. O externo, ele tem um tempo e logo ele é dissipado, não é? O aroma interior, ele permanece, mesmo na ausência da pessoa, sabia, igreja? Jesus, por exemplo, ele exala um bom perfume, ou seja, mesmo presente ou ausente, o aroma de Jesus permanece. Então, se nós somos seguidores de Jesus, imitadores dele, nós temos que procurar também apresentar esse aroma aonde nós estivermos, aonde as pessoas vão olhar e vão falar: olha, isso aí é servo de Deus, é diferente, esse aí, ele é separado. As pessoas vão olhar e vão falar: olha, não, ele é crente, ele é cristão. Mas como que você sabe? Pelo jeito dele, pela forma que essa pessoa ela se apresenta. É um conjunto de coisas, igreja. E aí imagine só o professor olhando para o aluno sendo conduzido, aí de repente alguém fala assim: olha, rapaz, como que você se expressa bem, né? Expressa bem o português. Quem foi o seu professor? Aí o professor ficou olhando assim, orgulhoso: olha lá, está falando bem do meu aluno, contente. Igreja, nós temos tudo para alegrar o nosso Deus, é só nós obedecermos a palavra dele. Não é difícil, igreja. Se você obedecer, naturalmente a santidade vai se apresentar na sua vida. As pessoas vão ver e vão sentir o aroma suave na sua vida. Elas vão perceber: olha, esse aí é diferente, essa pessoa é diferente, é serva de Deus, é servo, dá para perceber. É por isso que nós estamos aqui, igreja, para buscar esse aroma. Talvez você diga: pastor, falta muito ainda para mim alcançar esse padrão, falta muito ainda
para me alcançar essas qualidades. Mas você está no lugar certo, nós estamos no lugar certo, igreja. E se você abrir o seu coração, não é você que vai se moldar, é Deus que vai te moldar. Essa é a melhor parte. Então tudo que nós temos que fazer é o quê? Nos colocarmos como servos. Senhor, eis-me aqui, Senhor, me refaça. Eu quero ser moldado, eu quero ser reconstruído. Eu quero, meu Deus, exalar o bom perfume, o bom aroma do teu nome. Eu quero ter referências do Senhor na minha vida. E Deus vai te dar tudo aquilo que você deseja. Às vezes desejamos tantas coisas materiais e não desejamos se parecer com Deus. Está aí uma coisa para você pedir. Meu Deus, eu quero me parecer com o Senhor. Eu quero ser semelhante ao Senhor. Eu quero imitar ao Senhor. Eu quero andar nos teus passos. Eu quero os frutos do teu Espírito. Naturalmente ele vai entregar na sua vida, igreja. E aí você vai ver os resultados acontecerem. Você e eu temos essa consciência que aquilo que nós pedimos, Deus ele vai nos dar. Então se agarre a essa palavra. Se preocupe com aquilo que ninguém pode tirar de você, aquilo que vai estar dentro de você, que é importante para a sua história, para o seu caráter, é importante para a sua salvação, é importante se você realmente quer agradar a Deus. Eu acredito que todos nós estamos aqui para aprender a agradar a Ele. Amém, igreja? Então, faça dessa palavra a sua oração. Peça para Deus aquilo que agrada a Ele, mas queira essa mudança também. E você vai perceber que tudo já estava disponível para você. A Bíblia diz que o povo não recebe porque não pede. E quando pede, pede o quê? Pede mal. Está vendo? Deus está nos ensinando a pedir. Peça aquilo que realmente vai edificar, que vai mudar a sua vida, a sua história, e todos verão testemunho na sua vida. Amém, igreja? Quem entendeu de verdade, guarda no seu coração e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus.